ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Começa agora Sintonia Jurídica, o seu encontro semanal com o direito e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. No ar, Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite. Você que nos ouve aqui na Rádio Universitária, no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei com você nos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 20 de setembro de 2016 e vamos aos destaques de hoje. A seccional da OAB Piauí lançou hoje o seu novo website, com informações sobre cursos de especialização e muita notícia para o profissional do direito do nosso estado. Na entrevista de hoje, nós vamos tratar sobre direito dos empregados domésticos com a advogada trabalhista Lísnia Rodrigues. No quadro Questão Legal, a gente pergunta: quais são as diferenças e consequências dos votos nulos e dos votos brancos? Tem ainda a coluna Direito Eleitoral e Político, a Agenda Sintonia e a Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Hoje eu estive com o presidente da seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Chico Lucas, que nos recebeu muito bem em nome do curso de Direito. Eu estava lá na qualidade de coordenador do curso de Direito e especialmente como apresentador aqui do programa Sintonia Jurídica. O Dr. Chico Lucas tem feito uma gestão bem dinâmica e tem alguns projetos na área de comunicação e decidiu firmar uma parceria com o programa Sintonia Jurídica. Você pode nos acompanhar aqui nas próximas semanas e vai ter muita novidade nessa boa relação entre o curso de Direito da UFP e a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Universitária a doutora Lísnia Rodrigues. Ela é especialista em Direito do Trabalho e nós vamos conversar sobre a realidade dos empregados domésticos. Doutora Lísnia, seja muito bem-vinda ao Sintonia Jurídica. Aqui é um espaço onde a gente se comunica com a sociedade, levando o conhecimento sobre a ciência do direito, e é muito bom receber pessoas como você que podem nos esclarecer sobre temas tão relevantes quanto a realidade do empregado doméstico. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar do aprendizado. Ótimo. Doutora Lísnia, o que de fato caracteriza um empregado doméstico? Quando é que a gente pode dizer que um diarista deixa de ser diarista e se transforma em um empregado doméstico? Quais as consequências disso? O empregado doméstico ele tem as mesmas características de um empregado comum, de uma empresa urbana ou de uma empresa rural. A própria Lei Complementar 150 do ano passado, de 2015, ela já inclusive determinou que o diarista só trabalhe 2 vezes na semana. Ou seja, quando ultrapassa essa carga horária, mais ou menos essa quantidade de dias, a gente já pode caracterizar um empregado doméstico. Só que aí a gente já tem também outras possibilidades. Por exemplo, é necessário que se estabeleça uma subordinação, o horário de entrada, o horário de saída, a forma de trabalho, os dias de trabalho, uma habitualidade, que seja, não querem dizer que seja todo dia, mas que seja sempre nos mesmos dias e nos mesmos horários, né? É uma onerosidade, um pagamento mensal, conforme a CLT. Também uma pessoalidade, ou seja, é uma pessoa que não pode ser substituída, diferente da diarista. A diarista não pode hoje lavar roupa, mas ela pode ser substituída por outra pessoa. E o interessante é o resultado. E a empregada doméstica não, só pode ser ela que fica com os meus filhos, ou ela que fica fazendo a comida, ou seja, só a pessoa, a pessoalidade. Então, essas características unidas, elas transformam aquele contrato num contrato de empregado doméstico. Certo, doutora Lísnia, é interessante também a gente chamar a atenção ao ouvinte que você, pela sua experiência na advocacia, você vê que a lide, né, o conflito, quando chega na Justiça do Trabalho, ele normalmente incomoda aquela pessoa que está na posição de empregador pelas peculiaridades da relação de emprego no ambiente domiciliar. Então, o empregador costuma alegar que é difícil controlar a jornada de trabalho, é difícil definir exatamente qual vai ser a hora de entrada, a hora de saída, porque a rotina muda no dia a dia, né? As necessidades, ela precisa adaptar os horários às necessidades, o ritmo de trabalho é mais intenso no dia, menos intenso no outro. Como é que a legislação ela trata essas peculiaridades da relação doméstica?
De fato, essa lei complementar, né, através da emenda constitucional... Que é uma lei recente, né? De 2015, que veio a emenda, depois veio a lei complementar, que trouxe vários direitos que o empregado doméstico não tinha. E um deles foi a questão da jornada de trabalho. 8 horas, 44 semanais, exatamente como um empregado comum. Trazendo a hora extra, o adicional noturno e etc. Então, as pessoas realmente se perguntam, e a questão ficou complicada na prática, que como é que eu vou fazer com o meu empregado doméstico? Vou colocar uma catraca na minha casa? Vou colocar um ponto eletrônico para saber a hora que ele sai, a hora que ele entra? E de fato, não há como o Ministério do Trabalho chegar na casa do empregador para fazer aquela fiscalização, né? Porque o empregado é quem tem que fazer essa denúncia, ele é que vai atrás para reclamação. Mas eu acho que é necessário que nesse contrato seja usado o bom senso. Tanto é que a lei, ela previu uma coisa chamada de banco de horas. Aqui eu vou desculpa te interromper, doutora Lísia, mas aqui entra já uma questão. Eu tenho um empregado que já trabalha há 2, 3, 4, 5 anos para mim. Eu sou obrigado agora a fazer um contrato por escrito para poder renovar essa relação e reorganizar todos esses critérios? Sim, se ela é considerado empregado doméstico, não é diarista, não trabalha apenas 2 dias na semana, é um empregado doméstico, eu preciso assinar a carteira. Assinar a carteira e um contrato por escrito? Um contrato necessariamente não precisa ser formalizado, porque o contrato de trabalho ele pode ser tanto informal, verbal, quanto ele pode ser expresso. Até de forma tácita ele é considerado contrato de trabalho. Então, o que é importante, porque é obrigatório, é a carteira assinada. Isso já caracteriza um contrato de trabalho. A partir daí, o INSS, o FGTS, né? Tudo que hoje tem um Simples Doméstico, que a gente tem que cadastrar lá no site do INSS. Você vai pagar o salário, o INSS, o FGTS, uma indenização por demissão sem justa causa. Aí tem a questão da jornada, que eu estava falando da história do bom senso. Eu acho que a lei, ela também permitiu que esse bom senso existisse entre uma parte e outra. Se hoje o empregador não conseguiu chegar às 18 horas, porque o trânsito não permitiu, ou porque no emprego dele ele não saiu, é possível que a gente guarde aquelas horas a mais e compense depois. Porque o banco de horas, ele permite que se guarde do empregado doméstico até 40 horas. E aí depois, ao invés de ficar pagando aquela hora extra, haja uma compensação. Né? Eu acho que tudo, num bom senso, que as partes possam tratar da melhor forma, tanto no respeito ao empregado, quanto o empregado no respeito ao empregador, porque eu acho que a lei, ela tem as duas partes. O empregado não pode só exigir os seus direitos, ele também tem que fazer a parte dele, que é cumprir a sua própria obrigação. Né? Às vezes você chega numa casa, o empregado não tá de fato trabalhando, às vezes ele está dormindo, às vezes ele está assistindo televisão. Será que ele cumpriu as horas dele realmente? Né? Ou seja, é um bom senso de ambas as partes. Se houve uma extrapolação, no sábado, ao invés de sair meio-dia, a empregadora pediu para fazer a comida, porque chegou gente, porque chegou visita, ou porque a criança tem que ficar com a pessoa. Então, vamos guardar aquela hora a mais para compensar depois, ou então vamos combinar realmente tantas horas extras por mês para serem pagas aquele empregado. O importante é que o empregado doméstico hoje tem direitos conquistados e que realmente devem ser praticados através da negociação entre as partes, porque a lei permitiu isso, né? Através do banco de horas, através do pagamento da hora extra. Eu acho que é possível. Na minha percepção, que essa lei, a emenda constitucional e depois a lei complementar e todas as portarias que vieram regulamentando e obrigando o empregador a fazer o recolhimento do FGTS, ele tem que entrar lá no E-Social, fazer o cadastro, emitir as guias do FGTS, fazer o recolhimento, pagamento, tudo direitinho, carteira assinada. O que eu vejo é que foi exigido da sociedade brasileira um amadurecimento dessas relações de trabalho. Como é que a gente pode ver, doutora Lísia, essa questão do controle de ponto sem o ponto eletrônico, quer dizer, o controle de ponto para poder fazer esse acúmulo de banco de horas, por exemplo. Como é que eu posso fazer esse controle no banco de horas, no caderninho? Isso é suficiente? Como é que faz? Eu acho que isso mexe tanto com a educação quanto com a cultura das pessoas, que aprenderam a ser sempre servidas a todo custo, né? Assim, você percebe que nos países desenvolvidos, as pessoas, elas mesmas fazem o trabalho doméstico. É uma coisa dividida. O homem faz, a mulher faz, as crianças aprendem desde cedo, né? E aqui não. Geralmente, inclusive, especialmente no Nordeste, essa cultura é arraigada, é uma coisa forte. A figura do empregado doméstico que serve o homem, que serve as crianças, que ajuda a mãe, é para quem ela deixa as crianças, né? E realmente isso mexeu com a cultura, é um reaprendizado. Você tem que fazer, se não sabia, tem que fazer. Tem que procurar a creche,
ou adaptar a forma de criar os filhos, né? Ou seja, uma série de reeducação. E a questão da frequência, o que a gente orienta na prática, muitas pessoas estão optando por não ter empregado doméstico, justamente devido ao momento que o país vive, né? Ou seja, o custo ficou maior. Então, muitas pessoas optam pela diarista. Um diarista um dia, um diarista outro dia. Você reveza. Ela só pode 2 dias, você bota 2 dias, né? Quando eu tenho empregado doméstico, eu realmente tenho que ter uma forma de controle. Ou aquele caderninho vai me servir de prova, inclusive vai servir tanto para ela quanto para mim, quanto eu faço uma folhinha de ponto, pego na internet, faço ali uma planilhazinha, todo dia quando ela chega ela assina, eu assino junto com ela, não quando ela sai eu assino, ela assina junto comigo. Ou seja, realmente tem que ter uma forma de controle, tanto para preservar o direito dela, quanto para que eu me resguarde enquanto empregador, se eu por acaso precisar um pouco mais na frente. Se for questionado mais adiante. Se for questionado, exatamente, justiça, porque eles têm todo esse direito de questionar. Sim. Aí vai da questão da análise de caso a caso, da questão do bom senso. Passou um pouquinho aqui, diminuiu um pouquinho ali, chegou mais tarde um dia, aumentou, né, a quantidade no outro dia, ou seja, aí dá para fazer uma compensação, mas realmente, de fato, tem que haver um registro. Seja no caderninho, seja na planilhazinha que eu criei ali em casa, no computador rapidinho, mas que o empregado chegue e assine, e eu assine junto com ele, né, todo dia, diariamente, que não seja aquela frequência, né, aquela coisa britânica, ela assina o mês inteiro, a entrada e a saída, porque isso não vai valer como efeito de prova mais na frente. Sim. Você que está chegando aqui na Rádio Universitária agora, nós estamos conversando com a doutora Lísnia Rodrigues, que é advogada e professora de Direito do Trabalho. O tema da nossa conversa é o empregado doméstico. Doutora Lísnia, existem pontos muito delicados nessa relação também, que, por exemplo, o intervalo intrajornada. Quando você fala em uma jornada diária de 8 horas, em regra, para o trabalhador comum, existe o descanso intrajornada, o tempo de almoço. Como é que isso funciona para uma pessoa que está no ambiente doméstico? As 8 horas também tem esse intervalo intrajornada? Como é que funciona? A mesma jornada de trabalho comum a qualquer trabalhador, é extensivo ao empregado doméstico. É necessário que, se a jornada ultrapassa as 6 horas diárias, que tenha 1 hora de repouso para o almoço, 1 hora de intrajornada, no máximo 2. Então, se cozinha, ou se passa, ou se lava, ou se limpa, é necessário parar 1 hora para fazer o almoço do intervalo intrajornada. Se cuida de crianças, é necessário que alguém tome conta das crianças durante 1 hora para que ela possa descansar. E essa mesma intrajornada registrada naquele pontinho, naquele caderninho. Não é só a entrada e a saída, né? Se passar de 6 horas, tem também a entrada, o intervalo, né? O retorno do intervalo e a saída. Exatamente. A não ser que seja uma jornada de 6 horas em que a pessoa só precisa de 15 minutos. Né? Aí ela pega 15 minutos para almoçar e não é 1 hora. Mas a partir de 6 horas, depois de 6 horas, é necessário 1 hora, no mínimo, no máximo 2. No que diz respeito ao vale transporte, ao auxílio né, para o transporte até o trabalho, como é que também o empregado doméstico tem direito a isso? Sim, isso já existia. Mas é uma coisa que ele tem direito. Assim como o empregador também pode fazer o desconto dos 6% do vale transporte no salário dele, do empregado doméstico, mas ele tem que dizer o itinerário. Pega 3 ônibus por dia. 4, 2 de ida, 2 de volta. É necessário que haja o fornecimento do vale transporte. É obrigatório. Ok. E também aqueles empregados que residem no ambiente de trabalho. Sim. Né? Como é que pode ser, qual a melhor forma, né, que você sugere ao empregador para que ele administre essa relação? Em relação à alimentação, moradia, essa questão de saber como é que eu posso, sem gerar prejuízo ao empregado, né, mas garantindo para ele que os direitos estão sendo resguardados. Né? Então ele não vai ter direito ao vale transporte porque ele reside no local. Mas os outros direitos sim. Como a jornada, por exemplo. Aí é bem mais delicado, né? Atualmente, você tem uma pessoa morando, que dorme no seu ambiente, na sua residência, é bem mais complicado. Mas a questão é preciso respeitar logo de cara o intervalo interjornada. Ou seja, o descanso de 11 horas de uma jornada para outra. Então, é preciso registrar isso. A pessoa está descansando 11 horas no mínimo de um dia para o outro. Além dos outros detalhes. Da intrajornada, da jornada de 8 horas. Se ela passa um pouco, pode haver ali uma compensação no dia seguinte. Mas a questão da habitação, da alimentação ou do vestuário
o que é fornecido por empregado doméstico, infelizmente não pode ser compensado no salário dele ou servir de base para uma negociação de redução da jornada ou de redução do salário. Né? Isso aí é uma coisa que é uma ferramenta de trabalho. Então, se ela fornece a alimentação e a moradia, é porque ela é necessária para o trabalho. Sem ela, a pessoa não tem como trabalhar. É um exemplo de quem mora no interior. A pessoa mora em Barras, mora em outra cidade do Piauí, vem trabalhar em Teresina, então ela passa a semana toda. E aí ela tem que dormir, né? Ou seja, é necessário que haja a ferramenta de trabalho, a alimentação, a moradia, né, algum tipo de vestuário, alguma coisa assim, mas isso não pode servir de compensação para a remuneração, né, e também nem para a jornada, ou seja, o direito tem que ser garantido, especialmente o intervalo de descanso de um dia para o outro. Que é de 11 horas. Que é de 11 horas. Doutora Lísia, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é o simples doméstico. Quer dizer, a gente sabe que toda essa adaptação precisou de um esforço do governo para criar ferramentas, tecnologia, que de alguma maneira deixasse o empregador com todas as ferramentas na mão para se adaptar a essa nova relação de trabalho. O simples doméstico seria uma solução para unificar todas essas contribuições. Né? Explica para o ouvinte o que é isso. É uma forma de fazer o pagamento dos encargos sociais do empregado doméstico de uma vez só e de uma forma um pouco mais reduzida, até porque o INSS, que era de 12%, reduziu para 8%. Juntamente com ele veio o FGTS, veio o INSS. Tem a questão da indenização por demissão sem justa causa, que a gente já vai pagando mensalmente junto com todos os outros encargos, a questão do imposto de renda. Então, você numa alíquota só, numa própria guia, né, você vai cadastrar o nome do empregado, o empregador, você vai fazer tudo unificado, de forma unificada, assim como o simples de uma empresa normal, você vai fazer de forma unificada. Existe uma redução por um lado, um acréscimo por outro, mas é uma forma simplificada de fazer um contrato do empregado doméstico. Essa foi a doutora Lísia Rodrigues, que nós recebemos aqui no programa Sintonia Jurídica. Doutora Lísia, muito obrigado por estar aqui com a gente na Rádio Universitária. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Você acabou de conferir a nossa entrevista. Nós agradecemos aqui a presença da doutora Lísia Rodrigues. E agora vamos ficar com o quadro Questão Legal. Questão Legal. O quadro Questão Legal foi feito para você que é nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder para você aqui no Sintonia Jurídica. Hoje a pergunta que nós fazemos é: quais são as diferenças e consequências dos votos nulos e dos votos brancos nas eleições brasileiras? E quem nos responde é o advogado e professor especialista em direito eleitoral, o Elson de Almeida Oliveira. A consequência tanto do voto em branco como o voto nulo é que os mesmos são considerados inválidos. A consequência é idêntica. O que difere um do outro é a forma em que os mesmos são realizados no momento da votação. Como é que eu voto em branco? Eu digito a tecla em branco e confirmo. Como é que eu voto nulo? Eu digito um número que não é de nenhum candidato e aperto confirma, e ele será considerado como voto nulo. Qual é a influência do voto nulo e o do voto branco para as eleições de 2016? É que os mesmos não serão computados. Para a coligação majoritária, para a chapa majoritária, basta o candidato a prefeito e vice-prefeito ter a maioria simples. Maioria simples do quê? Dos votos válidos. Os votos inválidos, o que acontece com os mesmos? Eles não são computados. Vamos para a coligação proporcional, que são dos vereadores. Se é feito um quociente eleitoral, para se chegar nesse quociente eleitoral, como é que se faz? Se faz em cima dos votos válidos. Ou seja, o voto nulo e o voto em branco, eles não entram nesta contabilidade. Sintonia Jurídica. E agora nós vamos ouvir a nossa coluna. Hoje é dia de Direito Eleitoral e Político com a doutora Georgia Nunes. Quais são as consequências do impeachment de Dilma Rousseff? Coluna Direito Eleitoral e Político com Georgia Nunes.
Boa noite, queridos ouvintes da Sintonia Jurídica da Rádio Universitária. Eu sou Georgia Nunes e estou aqui novamente com a nossa coluna Direito Eleitoral e Política. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante palpitante, o impeachment da presidente Dilma e seu fatiamento da sua condenação na perda do cargo sem a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Esse fatiamento ocorrido no Senado Federal gerou muita controvérsia, não apenas dentro do Senado, não apenas no meio político. E, já que a nossa coluna trata, além do direito eleitoral, também da política, nós vamos trazer essa controvérsia política sob uma ótica jurídica, como observar esse fatiamento e tentando analisar a sua eventual constitucionalidade que vem sendo discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Toda essa celeuma, caros ouvintes, gira em torno do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Lá é onde está delineada a questão, objeto dessa discussão. O que diz o artigo? Que condenação ela se dá à perda do cargo, vírgula, com inabilitação por 8 anos para exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Toda a discussão, portanto, está nesta vírgula e na conjunção com inabilitação. Esse fatiamento, ele também veio sendo discutido, além da inabilitação, o porquê da presidente não ter inelegibilidade por 8 anos. Muito se discute sobre essa distinção. A inabilitação ela é diferente da inelegibilidade. E a presidente não ficou inelegível porque a linha C da Lei da Ficha Limpa, que todos vocês conhecem, aquela Lei 135 de 2010, que ampliou o rol de inelegibilidades, ela não fala sobre o presidente da República. Ela só fala da perda do cargo de governador, vice-governador e prefeito e vice-prefeito. Portanto, está afastada qualquer discussão acerca da inelegibilidade em razão da Lei da Ficha Limpa. E também resta justificada, caros ouvintes, o porquê da nossa presidente não ter renunciado. Se ela tivesse renunciado, ela teria atraído para si a inelegibilidade da linha K, do artigo 1º, do inciso 1º da Lei Geral das Inelegibilidades. Então, nada disso foi por acaso. Tudo isso foi bastante articulado, com muito tempo de antecedência. Disse, inclusive, que 2 semanas antes essa manobra foi discutida com o presidente do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Senado Federal, com o vice-presidente do Senado Federal e diversos membros petistas. De fato, o Brasil não é um país para amadores, nós temos uma grande discussão. E quando houve o fatiamento, também se discutiu, então vai acontecer o mesmo em relação a Eduardo Cunha, que foi também cassado na semana passada. Contudo, o caso é completamente distinto. A perda dos direitos políticos do ex-deputado federal Eduardo Cunha, a sua cassação, ela advém de um outro dispositivo constitucional, que é o artigo 55, que fala: perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, a Câmara entendeu que o seu procedimento foi incompatível com o decoro parlamentar e não decidiu por fatiar, por distinguir. Com isso, ele fica inelegível porque atrai para si a inelegibilidade da linha B. Mas e agora? Para por aí a discussão, está definido em relação ao impeachment da presidente Dilma, ela pode ser candidata à reeleição, ela não pode, ela pode ser candidata novamente ou não pode? Bom, ela pode sim ser candidata novamente. Ela não pode ser candidata a presidente porque ela já exerceu 2 mandatos eletivos, mas ela está plenamente elegível para as eleições de 2018 para o cargo que desejar disputar. Também há discussão sobre a inconstitucionalidade desse fatiamento. Os partidos PSDB, PMDB, DEM, PPS e Solidariedade entraram com mandato de segurança, sustentando justamente essa interpretação que nós falamos. Esse é consequência da pena de cassação, da pena de perda do mandato.
portanto, precisa ser afastada automaticamente. O que eles pedem é que não haja anulação da votação. A tese levantada é que se trata de uma pena acessória e que é consequência obrigatória dessa cassação. Por outro lado, diversos juristas entendem que, em se tratando justamente de pena acessória, ela pode sim ou não ser aplicada. Então, eles pretendem uma interpretação da Constituição de forma sistemática com outras legislações, inclusive com o Código Penal, que faz essas distinções entre pena principal e pena acessória, entendendo-as autônomas. Isso, então, será cenas para os próximos capítulos desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. A dúvida é, irá o Supremo Tribunal anular todo o julgamento do Senado? Irá anular apenas a segunda votação? É possível? E lembrando que o próprio mandado de segurança impetrado pelos partidos políticos destaca que esse assunto já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quando do impeachment do presidente Fernando Collor, que renunciou, mas naquela oportunidade o Supremo já havia interpretado a nossa Constituição, a mesma Constituição de 1988, é importante que fique claro, como uma pena consequente do afastamento do presidente à inabilitação por 8 anos. Vamos aguardar o que dirá o Supremo Tribunal Federal e novamente nós poderemos então conversar sobre o assunto. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Boa noite. Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direito Eleitoral e Político e agora é hora de você acompanhar a nossa Agenda Sintonia com Urziana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. Vamos começar a nossa agenda com a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, que neste mês oferece o seguinte curso na área jurídica: a atualização do novo CPC, nas sextas à noite e sábado manhã e tarde. A carga horária é de 20 horas. Valores e outras informações você encontra no site alep.pi.gov.br. E continuam abertas as inscrições para o 2º Congresso do Direito Tributário do Piauí, com o tema Justiça Tributária versus Interesses Arrecadatórios do Estado, Fronteiras e Veredas. Até o dia 30 de setembro, a inscrição para profissional é de R$ 300. Já os estudantes de graduação pagam apenas R$ 80. O evento acontecerá de 27 a 29 de outubro no auditório da OAB, Piauí. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Muito obrigado pelas informações, Urziana. Essa foi a nossa Agenda Sintonia. E agora, nosso ouvinte, preste atenção que vem Felipe Gold com a nossa Dica Sinjur. Dica Sinjur. A dica de hoje é o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa. O livro é baseado em um dos cursos mais populares e influentes da Universidade de Harvard, ministrado por Michael Sandel. O livro explora de forma investigativa o significado de justiça e convida os leitores a embarcar numa aventura doutrinária cheia de perguntas a cada resposta dada. Michael Sandel aborda assuntos como ação afirmativa, casamento homoafetivo, suicídio assistido, aborto, serviço militar, os limites morais do mercado, entre outros assuntos, de forma a refletir sobre as questões mais difíceis do dia a dia. Justiça, o que é fazer a coisa certa, provoca o raciocínio e instiga de forma categórica quem está lendo e se imaginando em cada situação proposta por Michael Sandel. O livro já é adotado em muitos cursos de direito no Brasil. Justiça, o que é fazer a coisa certa, foi a nossa Dica Sinjur de hoje. O direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Então é isso, nosso ouvinte, nossa ouvinte aqui na Rádio Universitária, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui no 96,7 na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras às 18h30 e tem reprise todo domingo às 19 horas. Se você quiser rever os nossos quadros, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook. Basta procurar por programa Sintonia Jurídica ou então acessar o nosso site www.sintoniajuridica.com.br. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Urziana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, supervisão de Lenita Carla, direção de programação de Ricardo Souza e direção-geral do professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.